não sejam sustentáveis. Todos os dias a gente joga uma moeda para cima com o nosso futuro aqui no planeta Terra. De um lado, o interesse individual, do outro lado, o interesse coletivo. De um lado, o interesse das empresas, do outro lado, o interesse das comunidades e talvez recursos naturais a serem explorados. A minha trajetória também passa por oposições. Eu, que sou empresário e biólogo, hoje aprendi a caminhar no meio. Mas lá no começo não foi exatamente assim. Eu queria salvar a natureza. Só que eu só via duas possibilidades. Para mim era ser ou professor ou cientista. E eu não queria nem uma coisa nem outra. Então eu confesso que fugi para a segurança de um concurso público. E foi uma doença grave do meu pai e o seu falecimento que me fizeram entender um duro recado. Eu não seria diplomata como eu estava sonhando durante 3 anos, estudando intensamente. E a virada para mim aconteceu com uma oportunidade de trabalho na Missão do Brasil junto à ONU em Genebra. Isso me credenciou a participar da seleção para liderar a área de sustentabilidade da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Lá eu me reinventei, lá eu descobri como aplicar a agenda de sustentabilidade nas organizações. E quando saí, apliquei essa visão de sustentabilidade, aplico até hoje, em diferentes organizações e em diferentes projetos. E aí eu criei a maior consultoria de sustentabilidade do mundo. Mentira, galera, eu quebrei 2 vezes. Não aconteceu nada disso. Negativo. Eu tive que me reerguer uma 3ª vez. E nessa 3ª vez eu descobri uma galera interessante daqui de Brasília que queria realizar algo impossível. Fazer o primeiro grande evento lixo zero do Brasil. E eu, empolgado com a ideia, me engajei. E não só conseguimos nos certificar como o primeiro grande evento lixo zero da América Latina, conseguimos um reconhecimento internacional como o maior evento lixo zero do mundo certificado. Conseguimos o Oscar do design brasileiro na categoria Design de Impacto Positivo, e esse festival daqui de Brasília nos possibilitou distribuir mais de 7 milhões de refeições durante a pandemia. E, curiosamente, o chamado ao empreendedorismo me pegou de novo. E lá fui eu, e aqui estou eu empreendendo novamente. Agora eu ajudo micro, pequenos e médios empresários a se livrarem das visões ultrapassadas, a se quebrarem por dentro para atingir o próximo nível, assim como eu, e para que esses negócios estejam mais conectados com o espírito do tempo, que esses negócios sejam mais a cara do século XXI. No meio disso tudo, eu redesenhei o meu propósito. Eu achava que eu conseguiria salvar a natureza sozinho, olha que pretensioso. Hoje eu entendo que eu posso engajar as pessoas na tarefa de salvar a natureza. Me parece um pouco menos megalomaníaco, mas também interessante. E com esse novo propósito, eu tenho caminhado. Mas a minha jornada não é tão diferente assim da jornada da própria humanidade. Ao longo de milhares de anos, com avanços e recuos, ascensão e queda, a humanidade enfrentou diversas provações. Mas eu acredito que agora estejamos diante da maior delas. Com o tamanho e o impacto que a gente tem causado no planeta, no ar, no clima, no solo, no equilíbrio dos oceanos, na extinção de espécies. Alguns cientistas têm dito que estamos migrando do Holoceno, a era geológica atual, para o Antropoceno. Uma nova era geológica causada por uma única espécie, o Homo sapiens. E os impactos já são sentidos nas nossas vidas. O Brasil passou recentemente por uma onda de calor inédita. Incêndios devastadores têm causado perdas de vidas humanas, destruição de propriedades e ameaças a comunidades na Grécia, na Califórnia, no Havaí, no Canadá.
Agora, em 2022, a população do planeta atingiu 8 bilhões de pessoas. Um aumento dessa monta significa uma demanda exponencial por recursos naturais. Isso significa alimentos, isso significa energia, significa água. O aumento de população também significa aumento da poluição. Segundo a OMS, 90% da população hoje respira ar poluído. Segundo a Fundação Ellen MacArthur, em 2050 haverá mais plástico do que peixes no oceano. E podemos perceber esses impactos também na desigualdade. Segundo a Oxfam, o 1% mais rico detém mais riqueza do que os outros 99%. Esse mesmo 1% sozinho significa 15% das emissões de gases de efeito estufa no planeta. Imagine você estar numa favela e ter que lidar com deslizamento de terra. Imagine você viver numa região semiárida africana e ter que lidar com uma seca extrema. Ou ainda você viver numa região tropical asiática e ter que lidar com novas doenças infecciosas. Já sabemos que as populações pobres serão as mais impactadas. E a nossa taxa de extinção de espécies segue até 10.000 vezes maior do que seria naturalmente esperado. E aqui eu convido vocês a pensar comigo aqui uma metáfora. Imagine um grande pilar que sustenta a vida na Terra. Agora, vamos nos aproximar desse pilar. A gente percebe que esse pilar é composto por uma infinidade de palitinhos. Cada palitinho representa uma espécie. Imaginem vocês agora que tem uma pessoa na frente desse pilar, ela está vendada e ela começa a retirar palitinhos desse grande pilar. Cada retirada de palitinho é uma espécie que é extinta. Agora imaginem comigo que essa pessoa está retirando palitinhos a uma velocidade e quantidade cada vez maiores. Nós não temos ideia se esse pilar vai ruir no primeiro palitinho retirado ou no último. Mas a gente continua retirando palitinhos dessa maneira. Então, percebam que a gente precisa repensar o nosso jeito de produzir e consumir produtos e serviços. Muitos nomes já foram tentados no passado, muitos modelos já foram tentados no passado para criar um jeito da gente conseguir manter o nosso estilo de vida no planeta. Todos eles pautados pela ideia de sustentar o que fazemos. Sustentar não é mais o suficiente. A gente precisa de algo que nos ajude a regenerar toda a besteira que já foi feita. Se você não acredita, eu te convido a operar comigo um milagre agora. Eu virei Deus e eu agora vou decretar o fim das emissões de gases de efeito estufa da humanidade. Ainda assim, enfrentaremos um problema climático grave, ainda que estejamos com 0 emissões. E eu agora, num passe de mágica, vou zerar a extinção de espécies. Ainda assim, os ecossistemas terão extrema dificuldade de se recuperarem. E eu agora, miraculosamente, posso extinguir também a geração de lixo. Mesmo assim, os aterros sanitários continuarão lá como grandes buracos cheios de lixo. Ou pior, lixões continuarão gerando impacto ambiental aonde estiverem. Repara, galera, que a gente está além do milagre. Nós estamos em um ponto em que um milagre não será suficiente. Então a gente precisa de um outro jeito de fazer as coisas. E vocês acreditam que esse outro jeito de fazer as coisas se dará de alguma outra maneira que não envolvendo as empresas? Não existe solução sem elas, assim como não existe solução sem os governos. Então a gente precisa criar um modelo de negócio que não esteja mais só pautado por minimizar os danos. Que a gente crie um modelo de negócio que esteja pautado por gerar impacto positivo para as pessoas e para o planeta, mas que ajude a restaurar, a regenerar o que já foi feito. Empresas preocupadas em entregar um mundo melhor do que receberam.
E se pudéssemos consumir aqui uma peça de vestuário em que o fabricante se preocupasse com a origem das matérias-primas, o seu processo produtivo tivesse todo o seu carbono fixado e que a venda de cada unidade significasse alguns quilos a menos de lixo num aterro sanitário e que ao final do processo a peça pudesse ser reciclada. Reparem, galera, que não é mais só sobre parar as emissões, é sobre fixar carbono. Não é mais só sobre diminuir a geração de resíduos, é sobre dar um destino para os aterros sanitários. Não é mais só sobre parar o desmatamento. Desmatamento zero é pouco. É preciso replantar as florestas. E se pudéssemos ir no mercado ou numa feira e consumir e comprar produtos alimentícios que vieram de sistemas agroflorestais, sistemas que produzem alimentos e ajudam o bioma local a renascer. Esse novo modelo de negócio é um modelo de negócio que precisa existir o mais rápido possível, porque a gente está sempre querendo escolher um lado ou outro da moeda. Quando a gente percebe que a existência da moeda é o mais importante. Ao invés de jogar com as possibilidades, a gente deveria estar em busca de garantir a moeda. Mas, Chicão, o que é viável de ser feito, na sua opinião? Hoje, o que eu acredito que seja viável, simples e direto de ser feito é criar um selo de negócio regenerativo. Um selo que ajude as pessoas, assim como hoje a gente associa o selo de produto orgânico a um produto mais saudável, um selo que ajude as pessoas comuns, para além dos especialistas e ativistas, a tomarem boas decisões. Um selo que coloque as empresas e os consumidores em diálogo pela regeneração. Um selo que ajude as pessoas, o que seja símbolo das boas escolhas. Esse selo seria uma maneira simples, direta, de propor às pessoas comuns a participarem do debate. Nós agora, diante de tudo que estamos vivendo no planeta, com a chegada do antropoceno, eu entendo também que nós temos uma oportunidade. Ao mesmo tempo em que a gente fica escolhendo um lado ou outro da moeda, quando a gente deveria estar cuidando da própria moeda, a gente também tem uma oportunidade. Não é uma oportunidade, e essa não é, eu queria que vocês esquecessem a ideia de que essa é uma pauta dos jovens. Essa não é uma pauta dos jovens. Essa é uma pauta de todo mundo que está vivo agora no planeta Terra. Eu queria convidar vocês a parar de pensar nas oposições, a parar de pensar em cara ou coroa, no interesse de um ou de outro. Sabe por quê, galera? Porque a moeda está se deteriorando na nossa mão. E só garantir a moeda, vocês perceberam que não é mais suficiente. A gente precisa restaurar a própria moeda. Então, eu quero convidar vocês a deixar um legado. Eu quero convidar vocês a participar comigo da minha cruzada para deixar o mundo melhor do que eu recebi. Afinal, meu filho João Vicente, de 4 anos, precisa encontrar uma qualidade de vida melhor do que a que eu encontrei. Então, por isso que eu digo, parem de ser sustentáveis. Sejam regenerativos. Vamos junto nessa? Obrigado.